Bora para mais um giro de perguntas. Panzi, fique à vontade. Ô Jussa, ainda tocando nesse ponto, incluindo o próximo adversário, Goiás, o Pepa, na coletiva depois do jogo contra o Coritiba, ele falou da dificuldade que o Cruzeiro tem tido diante de equipes que se defendem, que jogam mais fechadas, e quando o Cruzeiro pega equipes que atacam o Cruzeiro, fica um jogo mais franco, o Cruzeiro consegue encontrar mais espaço, consegue finalizar mais e as vitórias aparecem. Você pega a campanha do Cruzeiro como visitante e geralmente quando a equipe é visitante, o mandante vai atacar. O Cruzeiro é o terceiro na classificação como visitante, como mandante é o 12º. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade jogando em casa. E aí não dá para falar Belo Horizonte, porque a casa já foi Uberlândia, já foi Sete Lagoas, Belo Horizonte. Por que o time sente tanta dificuldade? Se eu perguntar por quê, você vai falar que se tivesse a resposta, o Cruzeiro teria vencido esses jogos, né? Mas o que acontece que vem essa dificuldade diante de equipes mais fechadas? Acho que o Pepa tentou esse ataque mais leve, talvez a presença de um centroavante entre os zagueiros adversários possa facilitar. O que acontece que o Cruzeiro tem uma campanha melhor como visitante, encontra mais facilidade contra equipes que o atacam e mais dificuldade contra equipes que defendem mais? Assim, eu estava hoje mesmo na entrada do campo ali com o Wesley, a gente veio conversando, cara, desarmar, entre aspas, é muito mais fácil do que você armar o jogo, do que você construir jogadas ou fazer um gol propriamente. Abrir ali abrir a zaga do adversário para você finalizar. Então, propriamente a gente treina muito esse último terço ali para cada vez mais estar se entrosando, para cada vez mais estar com facilidade de achar o último passe, de achar o companheiro na melhor posição ali para finalizar. Então, é muito difícil, sim, entrar com um time quando o time está muito fechado, mas, assim, a gente, penso eu, que a gente só precisa ter um pouco mais de paciência, principalmente jogando em casa, porque, claro, o torcedor, ele quer ver gol, ele quer ver o time para frente, jogando para frente o tempo todo, e na maioria das vezes, quando a gente acelera um pouco mais o jogo, a gente acaba tendo essa transição assim de perca de bola, de tomar contra-ataques, que foi o jogo do Coritiba, foi o que aconteceu, a gente queria atacar a todo custo e acabava perdendo a bola, e o Coritiba vinha muito forte no contra-ataque e tomávamos até sustos ali, mas eu penso que é ter um pouco mais de paciência ali com a bola para achar melhor o companheiro que tá mais livre para poder finalizar, para poder ter um pouquinho mais de paciência com a bola ali. Sei que o torcedor não gosta muito disso, mas ter um pouquinho mais de paciência com a bola para achar o momento certo para a gente poder finalizar e fazer mais gols. Até porque, né, Pique, você tá numa vontade gigante de gritar um... Cruzeiro! Gritar o gol de um atacante, né? Tem muito tempo que você não grita. O último foi contra, o penúltimo foi contra e o último do Machado. Foi o gol do Rafinha contra e o Machado de falta lá no Rio. Contra o Bahia, né? Que Bruno Rodrigues e o Wesley marcaram os gols. O último de atacante foi, mas foi o do Bruno, né? Se for do Jussa também, a gente... Gol de qualquer um tá valendo. Claro. O importante é morrer lá dentro. Como eu disse, ele já teve oportunidade. É que o goleiro, ou os goleiros, atrapalharam a história de eu narrar um gol do Jussa. Mas o goleiro tá ali para defender, né? Aqui, Pique, o Cleiton Anjos. Fala, Pio. Pergunta pro Jussa se ele não quer jogar também de atacante, porque a gente tá precisando de gol. Jussa já jogou de zagueiro, de volante, de lateral, onde quiser colocar ele no jogo. Ele falou que jogou de centroavante já. Colocar você como centroavante aí, Jussa. Não, pô, aí vocês querem me complicar, pô, aí não. Vou deixar pros atacantes mesmo, pro Henrique, pro Gilberto, o Wesley. São bons jogadores. Ô, Júcia. Não entendi. Vamos para a 16ª rodada. Quando começa o campeonato, havia muita desconfiança da imprensa, né? Da gente, do eixo Rio-São Paulo. O Cruzeiro vai brigar para não cair e tal.
Aí sai o Pessolano, chega o Pedro Miguel, o Pepa, que eu, por exemplo, não conhecia muito o trabalho dele, e ele vem desempenhando um trabalho muito bom. Começa com uma derrota e depois vem vitórias importantes, jogos, apresentando um bom futebol, para chegar no seguinte, já foram 15 jogos. Aí o Cruzeiro lá pela 8ª, 9ª rodada, até 7ª rodada, o Brasil começou, olha o Cruzeiro do Pepa, que ganhou do Bragantino, que bateu no Grêmio, que ganhou do Santos, que quase venceu o Flamengo. Já começa todo mundo a olhar mais, e aí dificulta quando o jogo é em casa. Os adversários já sabem mais do Cruzeiro, porque aí quando você jogando em casa, você tem que propor mais o jogo. E aí, tá na hora de vocês aí, Pepa, né? De buscar alguma outra alternativa ali, porque o Cruzeiro está sendo olhado por todos os times. Não sei se você concorda comigo. Bom, não, vou ter que discordar nessa situação por conta do trabalho assim que não muda, sabe? Jogando em casa, jogando fora, o Cruzeiro é o mesmo. Então, é esse detalhe que falta um pouquinho mais em casa, que é ter um pouquinho mais de bola, que é ter um pouquinho mais de paciência para rodar essa bola e achar o melhor momento de atacar, o melhor momento de finalizar. Então, essa situação em casa que a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque fora, assim, a gente propõe muito bem o jogo, propriamente contra o Inter, contra o Vasco tivemos um pouco mais de dificuldade por ser um time mais novo, assim, mas o time estava totalmente focado, por isso que saímos vitoriosos, mas eu acho que é por conta mais desse fator em casa mesmo, de ter um pouco mais de calma. O próprio Pepa pede no treinamento para a gente ter mais a bola, para não desfazer da bola, para não fazer um lançamento na hora errada, para não tentar o último passe na hora errada, para não finalizar por finalizar. Então a gente, nos treinamentos, a gente já vem tentando já evoluir nessa situação de cada um olhar para si, ver o que tem de melhorar. Então tenho certeza que daqui para frente o Cruzeiro vai evoluir cada vez mais, vai crescer na competição. A gente tem grandes chances de estar brigando aí por grandes coisas no Brasileiro, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa campanha nesse Brasileiro e vai surpreender muita gente.